Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Conexão Cash. Você já sabe que aqui no nosso podcast a gente fala sobre governança pública, tudo que tem a ver com os nossos assuntos aqui e, é claro, falar da melhor maneira possível. Aquela maneira que você deve entender e desmistificar alguns assuntos. E hoje nós iremos falar sobre contabilidade na governança pública. É um assunto que gera às vezes polêmicas, mas a gente vai falar aqui da melhor maneira possível. E você sabe que a gente sempre traz um especialista para os nossos assuntos. Esse é o Conexão Cash no oferecimento da Agape Sistemas, que com certeza traz aí conteúdo de qualidade para você aqui dentro do nosso podcast. Mas vamos começar, porque hoje a gente sabe que por meio da contabilidade é possível acompanhar como os recursos públicos eles são arrecadados, aplicados e quais resultados eles geram para a população. Permite identificar, inclusive, desperdícios, corrigir rumos, garantir as decisões que sejam baseadas em informações confiáveis e também atualizadas. Além disso, a contabilidade pública contribui para fortalecer a governança, a transparência e também o controle social. Pilares fundamentais aí para o bom funcionamento do nosso Estado, do nosso Brasil. E quando bem aplicada, ela se torna também um elo entre a administração e o cidadão. Então, traduzindo, são dados financeiros que são informações compreensíveis e úteis para a sociedade. No episódio de hoje nós vamos entender melhor como a contabilidade pública atua nesse processo, quais são seus desafios e de que forma os profissionais da área contribuem aí para uma gestão pública mais eficiente, ética e também comprometida com o interesse coletivo. Para isso, como eu já disse, a gente traz o nosso especialista do dia, né? E para conversar com a gente tem aqui o Luiz Lobo, que é contador, especialista em contabilidade pública, com ampla experiência na área e também um olhar técnico e prático sobre os desafios da gestão municipal. São quase 30 anos de experiência aí no mercado e com certeza vai trazer aí sua experiência para o nosso episódio de hoje. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Cash, é um prazer aí recebê-lo. Tenho certeza que hoje a gente vai compartilhar aí de grandes informações desse assunto que às vezes geram muitas dúvidas, né? Principalmente para quem está começando a trabalhar ou quem já está no mercado há tempos, como você mesmo já tem aí sua experiência, mas é um prazer a gente conversar sobre isso. Ok, Fabrício, muito obrigado e agradeço pelo convite, certo, de estar aqui para a gente contribuir um pouquinho falando em contabilidade e gestão pública. Isso mesmo. Luiz, vamos começar falando aqui, você já tem aí quase 30 anos no mercado, já trabalhando com a contabilidade pública, mas fala um pouquinho da sua trajetória, como foi que você de fato começou aí na área contábil? Então, Fabrício, como você mesmo falou, eu tenho 27 anos, quase 30 anos de área e a gente começou na contabilidade pública na vida acadêmica, quando a gente teve uma paixão, eu tive uma matéria que eu me identifiquei muito, que foi o orçamento público. A grade curricular da contabilidade, na verdade, ela é muito pouca, são 2 matérias somente na grade curricular. Mas naquele momento, eu como sou um apaixonado pelos números e o orçamento público naquele momento me deu a oportunidade, eu queria aproveitar o ensejo para fazer uma homenagem ao saudoso professor Edson, que foi o grande professor da área pública lá, ele não está entre nós, mas que naquele momento ele me incentivou porque o orçamento público, ele traz os benefícios para a sociedade. A tudo aquilo que se acontece na gestão pública, o primeiro passo é o orçamento público. E depois da minha vida acadêmica, eu tive a oportunidade de ser convidado para tomar conta da execução orçamentária de uma prefeitura, certo? Que foi de Brejo Grande, no ano de 97. Logo após, eu tive outra oportunidade de gerenciar, primeiro ser contador, coordenador, gerenciar um escritório de contabilidade. Então, eu tive 2 momentos. Foi muito interessante isso e eu gosto muito de falar, porque foi um momento de conhecer a execução, onde acontece, onde se vê o cotidiano dos registros, das dificuldades da gestão pública, e depois eu tive a oportunidade de ver como ela deve ser orientada dentro do escritório de contabilidade. Então, assim, naquele primeiro momento da vida acadêmica foi uma paixão e se tornou um grande amor, que é a contabilidade, para mim. Muito legal. O que eu acho mais interessante é porque você acabou passando pelas fases da contabilidade, né?
desde aqui dos primórdios da contabilidade, a gente até estava comentando aqui, onde tudo demorava-se um pouco mais para você organizar, são boletins, são informações que demoram para chegar, né? Hoje a gente tem a facilidade de você receber tudo no e-mail, planilhas que já fazem tudo num piscar de olhos, numa tecla, né? E antigamente não. Como é que você vê, passando por essas fases, a transformação da contabilidade pública? Então, eu sou da geração, né, que comecei ainda nas máquinas, nos controles orçamentários, Fabrício, nas fichas orçamentárias, né? E eu tive o primeiro momento aqui, depois hoje eu vejo assim que a contabilidade pública avançou muito, mas sem deixar de lado uma peça muito fundamental foi a tecnologia. A tecnologia nos permite, isso é aquela questão. Hoje, o contador ele deixa de ser meramente um profissional que se preocupa só em entregar de maneira tempestiva as informações, mas também de entregar resultado. Entregar resultado aos órgãos de controle e à própria sociedade. E com isso, um grande aliado nosso é a tecnologia. Aquilo que eu fiz anteriormente, que era as fichas orçamentárias, hoje os demonstrativos de contabilidade nos permite a você entregar tanto a gestão para a tomada de decisão, mas como também os órgãos de controle. Hoje existe a padronização dos sistemas, é um grande aliado. Para o profissional da contabilidade, isso na verdade, foi uma evolução muito grande. E eu sou fruto disso porque eu tive um pouquinho antes e eu vi essa transformação. Isso nos ajudou muito, entendeu? No dia a dia da própria contabilidade. E é um processo de adaptação, né? Porque quando a gente vê muito a contabilidade, a gente percebe que também o público, ele mudou bastante. Hoje os jovens, eles acabam se interessando muito pela área da contabilidade, né? Eu lembro que quando a gente pensava em um contador, sempre via uma figura de alguém mais velho, que tá lá batendo tecla. E hoje não, a gente vê pessoas mais jovens realmente interessadas e querem participar, porque a população ela acaba tendo mais interesse, porque a tecnologia acabou aproximando bastante, né? Perfeito. Então era profissional sentado numa cadeira, cheio de papel na mesa. Né? Verdade. Hoje o sistema de tecnologia, os sistemas que entregam aí, não dá oportunidade disso tudo estar numa tela. É como você falou, em um clique, a gente tira todos os demonstrativos, tanto da execução orçamentária, no que tange a parte orçamentária, financeira e patrimonial, a gente dá tudo em um clique. Então, o que é que o contador precisa fazer? O contador de hoje, o contador moderno, ele precisa transformar o demonstrativo em informação para o gestor para as decisões finais. Eu acho que é entregar resultado e tem dois grandes pilares, é entregar resultado e entregar com qualidade. E aí você precisa de um profissional que sempre esteja atualizado e dos sistemas de tecnologia que permita a você a fazer essa leitura e essa entrega ao cliente e muito mais, por ser a tratativa. Porque assim, quando eu escolhi a contabilidade pública, isso também me desafiou. Desafiou de que maneira? Estamos trabalhando com dinheiro público, com erário público. Então é necessário trazer a informação para os órgãos de controle, mas para a sociedade, porque o dinheiro é público. E são diretrizes muito bem organizadas, né? Que você precisa respeitar, até porque, como você disse, é dinheiro do povo, né? Perfeito. Que é muito mais difícil. Quando a gente trabalha com o nosso dinheiro, é muito mais fácil, né? Mas dinheiro das outras pessoas que estão de olho, inclusive, para onde vai o dinheiro, o que é que foi feito, se realmente foi gasto da maneira correta, né? E pensando nisso que eu vou te perguntar, Luiz, como é que você vê o papel da contabilidade na construção de uma gestão pública que seja eficiente, responsável, já que a gente está sendo observado pela sociedade como esse dinheiro público está sendo gasto? O profissional de contabilidade é o alicerce disso tudo, porque ele vai dar a condição à gestão, o gestor, a trazer o resultado. Né? É preciso que a gente entenda que o profissional de contabilidade tem que estar totalmente atualizado, tem que estar sempre aliado às tecnologias, à inteligência hoje, que é fato, a inteligência artificial, né? Com certeza. Ela é grande aliada.
porque ela diminui aquela questão repetitiva do cotidiano, mas é preciso você ter. Então, a contabilidade, Fabrício, ela é o alicerce. Ela precisa que você transforma informações, né, que você está em registro de contabilidade, em registros contábeis, para trazer o resultado para o gestor, para que o gestor traga benefícios, tantos que você, só para você, eu vou aqui dar exemplo de você, o orçamento, a contabilidade e um profissional de contabilidade, a importância dele. É trazer a decisão para muitas das vezes você ter uma merenda de qualidade, para você ter uma merenda, para você trazer benefício para a compra de remédios. Então, isso tudo é necessário que tenha um grande profissional de contabilidade e mais ainda, que esse profissional de contabilidade traga a palavra de ordem, a palavra que tanto se fala, planejamento. A administração pública precisa de planejamento, precisa da administração pública, e aí com isso sim, você traz resultado e vai lá. Qual é o objetivo final? O objetivo final é trazer o bem-estar, é trazer o resultado para a comunidade, aquilo que justamente que o gestor propôs. Então, para só finalizar, o contador é o alicerce dessa situação, nesse contexto, para que a gente no seu cotidiano seja diferente, fazer o diferente da gestão. Certo. E você me abre ainda os olhos quando a gente pensa que o contador, né, quem trabalha com a contabilidade, não é só aquele que aprova, mas também aquele que pode negar. Sim. Que vai dizer, esse orçamento ele não vai ser interessante para o município, para o estado, perfeito, porque passou a linha vermelha, porque existe uma lei orçamentária, isso, né? E muitas das vezes a gente vê, às vezes, algumas prefeituras que entraram em apuros, que colocou gente demais para trabalhar, que esqueceu que o orçamento poderia não dar. Como é que você avalia isso? Então, esse acompanhamento do profissional de contabilidade na execução orçamentária é extremamente importante. A gente está fadado aí, se a gente não acompanhar essa questão de como é que está sendo a evolução, porque você tem um empenhado, né? Eu digo sempre que a gente é regido pela 4.320, Fabrício, uma lei muito antiga, mas que ela é tão eficiente que está ainda hoje em vigor, que tem um empenho, a liquidação e pagamento. Então, o orçamento público ele tem que ser o grande nicho aí, você acompanhar a execução orçamentária, porque muitas das vezes o que é que acontece? Eu que tive a experiência de viver em outro lado, as pessoas, a necessidade da gestão é muito grande. A gente precisa saber se você tem a condição daquilo de pagar, exatamente, aquela condição financeira de fazer. Então o que é que acontece muito? Muitas das vezes, o orçamento, antes de terminar o exercício financeiro, as prefeituras falam, eu estou sem orçamento. Mas por que você está sem orçamento? Porque você faltou o planejamento, o acompanhamento da execução orçamentária. Você precisa trimestralmente, no mínimo, ver quanto é que eu empenhei, quanto eu liquidei, quanto eu tenho a pagar. E olha que a aprovação é feita antecipadamente, né? Antes do ano iniciar. E aqui eu faço uma defesa que os orçamentos, muitas das vezes, é uma peça, tem que ser uma peça de planejamento, uma peça elaborada. Mas se na sua gestão você não tiver acompanhamento de bons profissionais, né? Isso parte dos secretários. E você vê a importância do profissional de contabilidade. Ele está a todo momento entregando os relatórios contábeis que o sistema entrega a você, para que o gestor acompanhe como é que está o orçamento, para que amanhã você não falte orçamento, para que você gaste o recurso como deve ser gasto. Porque, Fabrício, hoje você tem a figura na execução orçamentária da fonte de recurso. Cada fonte de recurso tem o seu objeto de pagamento. O que é que eu posso pagar, o que é que eu não posso. Então, para você ver tantas coisas que eu falei, que a importância do profissional de contabilidade, porque é ele que vai orientar a gestão. Então, em resumo, é o acompanhamento junto com a gestão do orçamento, para que esse orçamento seja muito bem executado e que no final do exercício você não deixe despesa a pagar sem lastro financeiro, que é um dos pontos que rejeitam conta hoje junto ao Tribunal de Contas do Estado. Isso é verdade. Vamos falar então, Luiz, sobre de que forma a contabilidade ela contribui para essa transparência, esse controle social, né, dentro das prefeituras, que muitas das vezes as prefeituras, se não estão
amparadas com bons profissionais, Sim. acabam passando por maus bocados, né? Principalmente no final do ano, quando precisa fazer todas as comprovações, ou então a aprovação da lei orçamentária que vigorará no próximo ano. Então, tem tudo isso. Como é que você analisa? Então, a transparência pública, ela deixou em um passado recente de ser coadjuvante para ser ator principal. Por quê? Porque ela é os atos de gestão, os atos contábeis, ela é público para o povo. Ela tem hoje a gente tem o Programa Nacional de Transparência Pública, que hoje é lei. Hoje a Corte de Contas, ela tem legislação, inclusive com algumas multas, né? E aquela questão das informações, tanto contábeis como de gestão, ela tem que ser colocada na transparência. Então, a transparência pública, o controle social é extremamente importante nesse contexto, né, de você trazer as informações. Então, agora, o que é que você tem que fazer com o profissional de contabilidade, junto com a sua gestão? Transformar isso em um linguajar simples, que a comunidade, que o povo entenda aquela informação, que o objetivo maior, eu volto a dizer, é uma prestação de conta com a sociedade. Certo? Então, a transparência ela é fundamental, ela é ator principal hoje da administração pública. Não, e hoje, quando a gente fala principalmente assim, das pessoas, o cidadão, hoje realmente a gente vê pessoas que gostam de atuar, né? Sim. De ver onde o dinheiro público está sendo aplicado, se de fato a transparência ela está sendo realizada, Sim. porque é lei, mas nem todos acabam às vezes cumprindo. Isso. Mas hoje o cidadão, né, quem vota, quem está ali querendo a prestação de contas, de fato está buscando saber mais sobre essas informações. E é muito bom quando a informação ela é fácil, né, de fácil entendimento, porque entender conta pública não é fácil, né? É verdade. Você, quando começou, você percebe que houve também esse avanço da informação ela ser mais fácil, principalmente para o público que é leigo, que não trabalha Sim. tanto com isso? Sim. A preocupação dessa questão de você colocar a informação, ela realmente tem que ter um linguajar muito singular, muito simples, né? Embora que a gente vive numa sociedade digital, né? É verdade. Fabrício, da época aqui. Mas é preciso ainda a gente tem pessoas da sociedade que a gente tem que estar. É tanto que hoje os portais e as empresas de tecnologia são grandes parceiras nesse sentido, que elas fornecem os ambientes para que a gente coloque essas informações. E de informação em poucos cliques, de uma forma, de um linguajar muito simples, que a pessoa entenda quanto é que meu município tem de receita, quanto é que meu município tem de despesa, quanto é que Fabrício recebe no município X, quanto é que Luiz recebe no município Y. Então isso é importante, não deixa de ser uma prestação de conta mais importante, que é a do povo. E hoje estamos aqui numa sociedade que eu concordo com você quando você diz assim, olha, as pessoas estão antenadas, as pessoas estão buscando a informação, né? Não só a oposição, mas a pessoa que quer buscar. Muitas das vezes, e aí recentemente eu tive essa oportunidade de vivenciar os grupos culturais com esses recursos, porque hoje, Fabrício, teve uma evolução muito grande. Hoje tem recurso para a cultura, hoje tem recurso para a educação, hoje tem recurso para a assistência social, para a própria gestão. E recentemente, esse exemplo eu queria dar do Paulo Gustavo. Então, a sociedade, os artistas locais se mobilizaram de ver no portal, me diga quanto eu recebi, como é que faz, quem prestou conta, quem realmente... Né, isso para mim é muito importante, porque você vê que as pessoas estão começando a fazer a leitura da gestão. E para isso, eu sempre digo, é preciso bons profissionais, é preciso que a tecnologia seja uma grande aliada e é preciso que os gestores entendam de essa importância aqui, porque a gestão só tem a ganhar nesse sentido, entendeu? Esse conjunto é muito importante, então eu queria deixar isso registrado, a questão da transparência, é extremamente importante, porque você visualiza todo, ato de gestão e ato de receita, de despesa, quanto eu estou gastando, quanto eu não estou, tudo isso tudo isso está explícito na própria transparência pública.
Não, e a confiabilidade que a população acaba tendo, né, para esses entes públicos, né, que acabam sendo responsáveis por estarem ali representando o povo. Então isso é muito importante, né? Esse poder de confiança, com certeza, ele aumenta bastante. Luiz, como que você vê, inclusive, a contabilidade entrando nesse processo de elaboração orçamentária, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo, como você mesmo disse, se eu faço um planejamento trimestral, semestral, né, que muitas das vezes o agente público ele tem essa dificuldade também. Não, trimestral tá muito próximo, porque tem algumas urgências que a gente precisa organizar, mas pelo menos semestral, do que a gente necessita, do que a gente gastou, entender que próximo ano a gente vai precisar de mais. Hoje foi muito legal, né, quando a gente viu e percebeu que os setores eles acabaram tendo também esse envolvimento de trabalhar individualmente, criar CNPJs, que antes era tudo num CNPJ só, que dava mais trabalho, inclusive, para o contador, né? Como é que você analisa esse estudo de indicadores, métricas, para que a lei orçamentária do próximo ano ela possa vigorar e que a prefeitura não passe, né, ou o Estado, por dificuldades? Pronto, então, os índices, né, as metas fiscais são importantes ser observadas. Então, a contabilidade, ela independente daquela questão se vai ser trimestral ou semestral, é importante que ela sempre dê a condição dos demonstrativos de contabilidade para as decisões. E aí a gente vê, eu acho que nesse contexto de planejamento, e a gente observa, Fabrício, que durante na execução orçamentária a gente descobre o que é que pode melhorar para o próximo ano, aonde eu preciso ter ajuste. Mas eu acho que a maior importância é você fazer o equilíbrio das contas, né, entre receita e despesa. Porque se você não fizer esse equilíbrio, você termina um ano com despesa a pagar sem lastro financeiro, como eu falei anteriormente. Isso traz um prejuízo muito grande. Então, mas com o advento aí da descentralização da secretaria, que a maioria hoje do Estado já tem a saúde descentralizada, com autonomia orçamentária e financeira, assistência em alguns municípios à educação, isso foi bom para a transparência, bom para gerir, né? Porque você vai com incêndio, você sabe, mas hoje os sistemas também de tecnologia permitem no seu demonstrativo você fazer um controle por unidade orçamentária, para você ver a importância da tecnologia, né? Nossa, muito bom isso. Hoje eu tenho condição de tirar nos sistemas aqui quanto é que eu estou gastando por secretaria, ou quanto eu estou gastando por ação. Isso antigamente a gente não tinha, isso tem que fazer na mão, Fabrício. Você imagine, né? Era horrível. Era o trabalho. Trabalho, tudo demais. E muitas das vezes não trazia também, talvez, uma informação tão precisa. Não, com certeza facilitava a mais erros, né? Muita informação. E hoje ela traz. Então, eu acho que 3 grandes pilares é você acompanhar, planejar e você atender o equilíbrio das contas, né? É por isso que a gente precisa, volto a dizer, de grandes profissionais, de uma gestão antenada dando oportunidade e que a gestão invista em tecnologia, porque ela vai nos permitir a gente entregar o resultado com qualidade na informação, né? Isso é importante você tratar para a tomada de decisões. Muito bom. A gente está aqui falando com o Luiz Lobo, estamos falando hoje sobre contabilidade pública. Como é que essa contabilidade ela pode ajudar realmente nos processos de crescimento dentro dos municípios, estados, enfim, a gente pensa muito no âmbito município, porque é um pouco da nossa realidade, né? O que a gente vive hoje aqui. Luiz, vamos falar então sobre erros. A gente falou um pouquinho aqui, antes era uma unidade, a facilidade de ter mais erros era muito grande, porque não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, mas com certeza vários erros ainda acontecem, né? Principalmente quando a gente não tem um profissional preparado para aquela área. Mas quais são os erros mais comuns que os municípios acabam
comprometendo, olha eu errando aqui também, na execução orçamentária por falta dessa contabilidade estruturada. Então, Fabrício, o erro assim que a gente acompanha é aquela questão, a falta de planejamento e muitas das vezes do gestor. Precisa ter alguém lá que comece. O quanto é igual a nossa casa. Quanto é que eu tenho de recurso específico em sua fonte para um semestre, para um ano? Porque muitas das vezes, e eu pela minha experiência, quando no começo da minha fala eu falei que eu tive a oportunidade de vivenciar o meu cotidiano na execução, mas eu percorri, eu fui secretário de finanças, eu fui secretário de administração e fui secretário de planejamento. Então eu via, quando eu tinha reuniões lá com os secretários, a vontade de fazer é muito grande, porque os municípios, uma boa parte, tem aquela necessidade de fazer, em ações públicas mesmo, mas é preciso esse equilíbrio aí da gestão. O que é que eu preciso fazer e o que é que eu tenho como fazer? São perguntas importantes, porque qual é o erro maior que eu tenho, que eu vejo na execução orçamentária, no orçamento? É aquela questão, muitas das vezes eu peço, eu empenho, eu licito valores a maior, valores grandes daquilo que eu não vou receber em recurso. Então eu comprometo meu orçamento no decorrer. Então eu acho assim, e tenho certeza, na verdade, que eu acho que vou fazendo um contingenciamento de despesa, você buscando um profissional de contabilidade, fazendo reuniões constantes com gestores de pasta, mostrando as receitas, mostrando as fontes de recursos, mostrando quanto é mais ou menos a receita mensal daquele ente, né, daquele órgão, daquela secretaria, para que as ações elas sejam feitas no equilíbrio de receita e despesa. Eu acho que isso a gente evita muito erro naquela questão orçamentária, naquela questão do próprio orçamento durante o exercício, entendeu, Fabrício? Então, eu acho que estar perto, investir no profissional, investir em capacitação é importante, né, porque é preciso, muitas das vezes, eu acho que é o grande desafio também, os gestores têm que entender que a parte, os cargos políticos também, que são secretários, que são o primeiro escalão, têm que estar participando de eventos para que trazer as mudanças. Hoje, os governos, os recursos entre emendas, entre transferências correntes são muito grandes, então é preciso a gestão estar antenada, trazer para a gente transforma isso na execução para que venha se gastar. E outra coisa, gastar de maneira correta, né? A gente tem que entregar, a gente tem que buscar, olha, como é que eu estou gastando meu recurso, porque senão, naquilo que você falou, você vai ter problemas futuros com prestações de conta, com os órgãos de fiscalizações. Então eu acho que é necessário que os gestores entendam também capacitação, bons profissionais. Eu acho que a gestão, tenho certeza que o sucesso da gestão ele é sem dúvida, ele trará resultado. Não, você falando aí, eu lembro quanto é interessante isso, né? Porque hoje a gente tem a União, principalmente, acaba lançando vários editais ou até parcerias políticas que trazem novas emendas para os municípios, para o Estado, e que não comprometem o orçamento da prefeitura, né? Mas que também merecem bons profissionais que façam não só o lançamento desse edital, mas o acompanhamento, né, e a finalização, porque tudo tem que ter relatório, tudo tem que ter comprovação, inclusive do que foi gasto naquela emenda, enfim. E o profissional da contabilidade vai estar também ali do lado, porque vai acompanhar todo esse processo para que a prestação de contas ela seja feita da maneira correta. Perfeito, é isso mesmo? Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Acompanhar, ver o que é que está se gastando e o profissional está ao lado da gestão para que a prestação de contas seja aprovada pelos órgãos de controle. Muito bem. Luiz, vamos falar então, você poderia dizer para a gente como a contabilidade tem o papel de garantir esse equilíbrio fiscal? Porque você tem um grande desafio. Primeiro,
um secretário que está ansioso em fazer várias coisas. Verdade. E um prefeito que está lá atrás cobrando também. Eu preciso fazer alguma coisa, o povo está me cobrando. Como é que você acaba lidando com essas situações? Porque são vários polos, né? Principalmente polos de pessoas, né? O cidadão que quer também que algo aconteça, o prefeito, o secretário e o contador para dizer... Infelizmente não vai dar, não. Como é que vocês acabam lidando com essas situações? Para você ver o desafio do contador, do profissional de contabilidade. Ele termina participando de uma gestão. Verdade. Para satisfazer quem? O secretário, que está sendo cobrado pelo gestor, como você bem falou, a sociedade que está buscando somente os serviços essenciais, e muitas das vezes nem tudo você pode. Então, o que é que o profissional tem? O profissional tem que garantir que esse caminho entre os gestores de pasta, que o prefeito, aquilo que ele se garantiu ao povo, prometeu ao povo que venha a acontecer, o profissional de contabilidade termina passando pela gestão, né? Participando da gestão. De que forma, Luiz? Orientando, vendo a melhor forma, porque muitas das vezes, Fabrício, o contador, ele termina também sendo um protetor de gestão, porque ele vai garantir que esse recurso seja gasto da forma que deve ser gasto. Da maneira correta. Da maneira correta. Então, eu acho que nesse contexto é preciso que tenha esse entendimento, e por isso que eu volto a dizer, e nas minhas falas aqui eu sempre não canso, bons profissionais. A contabilidade hoje, ela precisa de um profissional que entregue resultado, que participe da gestão, que atenda o anseio do secretário, que quer lá, olha, eu estou precisando de medicação, e aí? Mas não tenho dinheiro em tal recurso. O contador também tem essa função de buscar o que é que eu posso pagar com aquela despesa que está, muitas das vezes, empenhada e liquidada. Então, eu acho que esse desafio para um profissional de contabilidade que estuda, que busca, que tem a tecnologia aqui, é o grande diferencial, entendeu? Porque ele participa e ele entrega resultado para que o prefeito que lá prometeu tenha o resultado junto com o seu eleitor, com a sua comunidade. Me surgiu uma pergunta aqui, Luiz, porque às vezes a receita, né, a receita do município, ela pode se comportar de acordo com o andar da carruagem. Sim. Né? E muitas das vezes, nesse andar da carruagem, podem acontecer alguns desafios, como, por exemplo, digamos que aconteça algum desastre natural. Né? A gente vê bastante acontecer isso, né? Ou chuvas fortes, torrenciais, ou uma seca. Enfim, como que a receita ela pode se comportar? Já que eu já tenho uma receita aprovada, mas existem também situações emergenciais dentro do município. Como o gestor ou o contador ele pode avaliar essa situação? Então, recentemente tivemos aí no ano 2000 a pandemia, né? Algo que não estava programado, né? Nem na vida privada, nem pessoal e muito menos na vida pública. O mundo, né? O mundo na verdade, mundo né? Enfim. E aquilo foi pra gente um grande desafio, a gestão, porque ali tinha vidas, né? Pessoas, e como é que eu faço se eu tenho as receitas já engessadas, eu não tenho uma receita específica para isso? Exatamente. Então, naquele momento, eu volto a dizer, as esferas do governo, tanto estadual, federal, estadual, municipal, aconteceram o quê? Receitas, recursos que foram repassados para o município, porque muitas das vezes não. Na verdade, quem está na ponta da história lá é o município. Quem trata do povo é o município. O governo federal, ele está lá, numa condição lá, ele dá a condição, ele repassa, é o repassador, né? Decide. O Estado, ele está intermediário, também tem suas ações, mas o município é que trata do cidadão. Claro. Então, nesse momento que aconteceu a pandemia, então existiram vários recursos que foram editados pelo governo federal, que tem esse papel institucional de editar. Então, as receitas naquele momento, aquela previsão que a gente fez na lei orçamentária de 2019, ela foi totalmente, uma parte ela foi
saiu daquela rota normal, daquele planejamento. Porque, então a gente precisa receita nova, precisa estar um profissional de contabilidade sabendo o que é que vai gastar, porque existe prestação de conta, né? Tinha ali para medicação, para ventiladores, para aquela série de coisas. Então, naquele momento, a receita naquele momento, nesses casos pontual, nesses casos que sai do normal, né? Que termina sendo excepcional, né? Como a calamidade, como a própria seca, a própria lei da 14133 de licitação tem lá a sua legislação que permite a forma de fazer os processos licitatórios, mas a execução orçamentária e a contabilidade, ela tem que acompanhar toda essa mudança com receitas novas, acompanhar, orientando os gestores como deve gastar. E mais ainda, eu vou um pouquinho mais além do que você perguntou. Então tem essa situação de receita nova, de acompanhamento, de você ler instrução normativa, por isso que o profissional está indo profissional de contabilidade novamente, para orientar os gestores como ele deve ser gasto, porque é um caso excepcional. Sim. E aí, eu aproveito, eu lembrei de um outro fato, na própria execução orçamentária, falando de receita, você pode fazer, Fabrício, um orçamento de 10 milhões. Mas no decorrer do exercício, por ocasiões excepcionais, ou até uma ajuda, uma outra receita que aconteceu, você tem um excesso de arrecadação. Ou seja, onde você fez um orçamento de 10 milhões, o município recebeu 12 milhões, que foi o caso da pandemia e também em outros momentos. Então eu posso fazer esse uso. A própria lei 4.320 nos permite eu fazer. Onde eu tenho um orçamento de 10 milhões, eu gastar 12. Por quê? Porque eu faço crédito por excesso de arrecadação. Entendeu? Era isso que eu estava imaginando, porque mesmo você fazendo previsões de desastres que possam acontecer, mas pode sair de rota. Né? Esse valor ele pode sair de rota, eu gastar muito mais. Então, que bom que a lei ela ampara, porque senão seria um pandemônio, né? Imaginar que eu não vou ter dinheiro para salvar vidas. Então, realmente é muito complicado. E nesse contexto da receita, eu sempre falo aos profissionais, aos colegas, à gestão, que como é bom receber mais do que você previu, né? Fez a previsão. Por que eu digo? Porque em nenhum momento, eu já tenho 27 anos de área, se eu tenho uma receita, eu vou ter orçamento. Primeiro eu fiz um orçamento e se essa receita foi superior ao orçamento, eu posso usar o excesso de arrecadação. Então, quando um gestor chega para mim e diz assim, olha Luiz, eu vou receber tal recurso, que muitas das vezes não está previsto na lei, é momento de felicidade, porque a gente já sabe que pode gastar. O orçamento ele não vai impedir em nenhum momento se você tiver o recurso financeiro. Então, a receita, eu acho que conversar com o gestor e falar quem está aumentando a receita, quem está buscando a arrecadação para o município, é uma notícia boa. Muitas das vezes o gestor pergunta assim, como é que está a sua receita? E aí, aonde eu venho? Os demonstrativos de contabilidade. Os sistemas hoje, Fabrício, só para você entender, eles dão as receitas por categoria, receita por fonte de recurso. Então, eu tenho hoje como dar ao gestor, eu tenho como entregar ao gestor os demonstrativos de contabilidade e muito mais, fazendo uma leitura mais simples para ele de quanto ele arrecada por fonte de recurso, quanto eu arrecado por educação, por assistência e ainda vou mais além. Eu digo que pode gastar, porque existe plano de trabalho, porque muitas das vezes quando a receita tem já ela já direcionada e é preciso por isso que tem aquela figura do gestor, do técnico, do secretário, o que é que eu posso gastar? Então, é importante isso. Então, volto a dizer, repare como se repete as coisas. Um profissional antenado, atualizado, a tecnologia a favor, dando demonstrativo. Agora o gestor é só gastar. É saber onde vai gastar e dar prioridade. Da tecnologia, não é isso? Né? Não é é isso? Bom demais. Eu vou até falar aqui, Luiz, que é engraçado que quando a gente imagina que existem recursos, que a prefeitura ou o gestor, é claro que ele vai buscar que isso aconteça, que ele gaste esse dinheiro. Mas eu acho que nessa sua estrada eu já vi, e eu creio que você já tenha visto também, da prefeitura que acabou esquecendo de algum recurso, e aí, meu Deus,
tem que correr para gastar esse recurso, senão o recurso vai voltar. Isso eu já vi, eu já presenciei esses casos. Mas é tão engraçado que a gente volta para o teor planejamento. Como o planejamento ele é importante, até para você gastar um dinheiro que já está ali. O dinheiro já chegou, então o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, gente, planejamento é muito importante. Importante. Né? Você já passou por isso? Sim. Eu cheguei em um determinado município que o município tinha recurso e já estava 60 dias para finalizar o exercício, e muitas das vezes esse recurso, ele termina, se você não gastar, ele termina sendo compensado no exercício subsequente. Né? E olha, e aí como é que a gente deve gastar? Como é que não deve? Olha, muitas das vezes o que é isso? Planejamento. Então a palavra de ordem sempre é planejamento. É por isso que eu disse, recentemente eu venho muito com essa fala, Fabrício, que a gestão pública ela tem várias áreas. Tem o contador, os escritórios de contabilidade, que é a realidade do Sergipe, mas tem as empresas de consultorias, cada uma na sua expertise. Tem empresas hoje educacionais, né, na área da educação, tem da assistência. Por quê? Porque nem o escritório, nem o profissional que está lá no seu cotidiano, seja de contabilidade, ele consegue fazer tudo. Aí eu digo sempre que a gestão pública ela é uma mão com vários dedos. Né? Eu tenho a contabilidade, eu tenho a consultoria educacional, consultoria de controle interno, eu tenho a consultoria de portal da transparência, né? Tudo aliado à tecnologia, tudo aliado ao IAR. Repare como é importante, mas é preciso a conscientização do gestor, entender isso, porque muitas das vezes essa sobra de recursos do seu questionamento, ela é falta de alguma pessoa, alguma consultoria que tem expertise. Porque imagine você chegar e descobrir esse recurso, um quantitativo até relevante, e você tem um mês, último 30 dias. Você tem processo licitatório para fazer. Você tem um caminho, que esse dinheiro vai ter que voltar, justamente, não teve uso. Né? Você imagine, os municípios do estado, do Brasil, mais de 5 mil municípios, a maioria são municípios necessitados de ações. Por isso que o planejamento, as consultorias, o bom profissional, para que esse recurso não volte. Você imagine, você perder recurso hoje, na atualidade, é uma falta extrema de planejamento. Com certeza. Termina sendo a incompetência de quem está lá. Não, incompetência eu daria como irresponsabilidade. Responsabilidade, né? Também. É dinheiro público, a gente sabe que as pessoas necessitam desses recursos. Justamente. Faz falta, né? Isso, dinheiro faz falta. Com certeza. Luiz, vamos falar agora sobre um assunto interessante, né? Sobre padronização, transparência, que a gente já está falando, mas a gente sabe que várias normas, diretrizes são criadas todos os dias, né? Principalmente com o setor de contabilidade. E ter um profissional que esteja atualizado, como a gente vem falando aqui, é muito importante. Então, como a contabilidade passou por diversas mudanças, né, nesses últimos anos, principalmente com a implantação da NBCASP, né, quais esses avanços mais significativos que você percebeu? Primeiro explica para a gente o que é a NBCASP e depois também quais esses avanços que você está percebendo. Então, Fabrício, eu acho que ela é um dos divisores de água. A contabilidade pública ela estava muito aquém da contabilidade comercial. E com o advento do MCASP, da padronização do plano de contas, que é essas normas brasileiras de contabilidade, elas padronizaram, certo? Foi padronizado a conta nas esferas do governo federal, estadual e municipal. Isso teve muito ganho. Por quê? Porque as contas elas se comunicam, elas são padronizadas e traz um resultado hoje a nível nacional. Então, eu queria ressaltar que o advento daquela questão do MCASP, dessas normas brasileiras, ela trouxe aqui um grande benefício para a contabilidade pública. Eu acho que isso aí é um dos divisores de água, porque ela padroniza. E com a padronização vem as figuras novamente da tecnologia. Então, hoje eu entrego isso consolidada. Os sistemas ele tem que ser integrados. Os sistemas ele comunica. Só para você entender, o sistema de almoxarifado ele tem que se comunicar com a contabilidade.
eu lanço uma licitação, essa licitação desses itens, a exemplo de uma licitação de medicação, antigamente eu fazia a licitação, digitava itens 2 ou 3 vezes. Hoje não, eles se comunicam, se integram. Entendeu? Isso é muito importante. Para você ver como é a facilidade. E é necessário que o sistema... E hoje o sistema de tecnologia, as empresas de tecnologias, deram essa condição. Além da padronização, porque foi uma determinação da MCASP, né, das normas brasileiras, mas também integração de sistema. Isso nos facilitou. Eu sou da época, Fabrício, que a gente fazia e eu fazia lançamento contábil manual. Depois ia para um sistema. No DOS. Isso já é evolução, né? Porque antigamente a gente fazia na mão. Hoje... Olha, eu já aqui pensando, nossa, o Luiz já tem quase 30 anos, não vou perguntar a idade do Luiz, não. Eu comecei muito cedo. Ele começou com 15 anos de idade, Isso. Então eu passei por essa transformação, assim. Eu acho que essa oportunidade, volto a dizer, de me apaixonar e grandear da contabilidade e ter essa transformação, vivenciar essa transformação, foi muito bom e está sendo muito bom. Hoje a gente tem contas padronizadas, hoje eu consolido a conta municipal com a conta federal, que foi isso que eu falei no caso. Eu tenho sistemas que faz a integração e aqueles lançamentos contábeis, eles deixaram de ser manual. Eu só preciso ter a expertise, para você ver a importância novamente do profissional da contabilidade, de fazer a leitura de que o sistema integrou, se precisa ter ajuste, se precisa fazer algum tipo de lançamento, mas é muito pouco, porque a tecnologia não permitiu isso. Padronização, integração. Então, eu acho que foi o grande divisor de água na gestão pública. E hoje a gestão pública está muito próxima da gestão da contabilidade privada, a contabilidade pública. Então, isso é muito bom, porque isso vai trazer o quê? Traz para a sociedade também, Fabrício, uma confiança, um linguajar mais simples, o resultado mais transparente. Acessibilidade, realmente. Justamente. É muito bom, Luiz, você falando isso, porque a gente pensa que padronizar é você imaginar que as empresas elas vão trabalhar aqui em Sergipe, no Amazonas, em qualquer estado que seja, da mesma forma. Perfeito. Né? Não vai existir, não, eu trabalho dessa forma porque é melhor. Não. É padronização. Então, é só você seguir as diretrizes, tudo que foi organizado, que demora para organizar, não é algo tão simples, né? Mas que fica muito mais fácil quando você já segue algo que já está pronto, né? Que já tem lhe dá a liberdade de você adaptar o que é correto. Né? Perfeito. Vamos falar aqui, Luiz, na sua opinião, o que é que falta para que os municípios eles adotem de fato uma contabilidade que seja baseada em boas práticas e evidências? Porque a gente vê ainda muitos municípios que cometem erros muito graves, né? E a gente está falando aqui de contabilidade pública, que é muito diferente de uma contabilidade particular. Você cometeu seus erros, você vai arcar com suas consequências. Né? Quando a gente fala da pública, a gente acaba tirando a oportunidade do cidadão, né? Do munícipe, que precisa desse dinheiro, precisa que a contabilidade esteja funcionando da maneira correta. Perfeito. Então, como é que você analisa esse ponto? Então, eu acho que assim, ainda é desafiador para os municípios pequenos, né? Os municípios grandes, com mais aparelhamento, mais condições financeiras, eles já estão em um patamar melhor, eles já se conscientizaram. Os municípios pequenos ainda estão no processo de construção, certo? E é um desafio. É um desafio, Fabrício, a gente trazer para esses gestores essa importância. Porque a falta dessa prioridade, ou a falta, esses erros que estão acontecendo, eles trazem um prejuízo muito grande a nível de gestão, a nível do próprio gestor, muito deles ficam inelegível por isso, e a sociedade deixa de ter
o serviço público é essencial, na educação, na saúde, na assistência. Muitas das vezes, por falta desse erro, né, você deixa de atender aquela necessidade por falta de prioridade, porque o município pequeno, a gente sabe que é escasso de recurso, mas que hoje é o grande desafio. Eu acho que é o grande desafio da gestão, do próprio gestor e dos profissionais que estão lá, de trazer essa questão, né? Porque, assim, eu volto a dizer, a gente está numa era que as esferas do governo, elas não deixam de repassar recursos. Hoje você tem recurso para tudo. Hoje a gente tem, assim, recentemente, né, a tal das emendas. Isso foi muito, foi muito veiculado, né? As emendas PIX, o Supremo Tribunal até se posicionou, que era uma farra, para você ver a importância. Então, as emendas, cada um tem o seu plano de trabalho, né? E por isso que eu sempre falo que os municípios têm que padronizar. Esse desafio dos pequenos de padronizar, até porque, se você não padronizar, você vai trazer o prejuízo de recurso, você não chega ao seu resultado final e você torna aquele agrupamento, o próprio gestor, inelegível. Então é preciso essa consciência. Essa consciência é um desafio que está acontecendo aos poucos, mas está acontecendo. Eu me recordo que eu tinha uma fala anteriormente que meus filhos ainda não iam visualizar e não iam vivenciar os órgãos de controle fazendo o papel. Primeiro tem que fazer o papel educativo, mas também o papel de fiscalização. Mas hoje a gente já viu uma grande evolução desse momento. Mas é preciso muito mais. Mas para isso é preciso que a conscientização dos profissionais que estão lá, somente nesses municípios pequenos, que é um grande desafio, e a própria consciência da gestão. Isso eu não tenho dúvida, né? Esse papel educacional é muito importante, né? A conscientização, na verdade, entender que o valor que está sendo investido ali é para um coletivo. Sim. Né? Não é o individual, não é o prefeito que está se beneficiando porque fez algo. Isso. É porque a comunidade necessita, né? São emendas que são feitas para a população. Justamente. Para você ver, a merenda escolar, né? Eu tenho uma fala muito grande, né? É assim, merenda escolar, eu tenho dois grandes orgulhos, fora aqueles que eu falei. Eu sou remanescente da escola pública, né? Minha mãe é professora, né? E eu vejo lá, eu tenho como, assim, tem vários exemplos que eu podia dar, mas a merenda escolar, se ela não for muito bem gerida, se ela não for muito bem administrada no sentido burocrático, você tem que fazer você tem que fazer o planejamento, você tem que fazer os processos licitatórios, você tem que fazer no início das aulas tem a merenda escolar para os alunos. E muitas das vezes a gente, por falta de planejamento, Fabrício, a coisa vai acontecer após as aulas. E muitas das vezes o aluno, a merenda escolar é a primeira refeição do dia. E eu me recordo quando eu participei de todo esse processo. Eu fui remanescente, tenho orgulho de dizer, da escola pública. Então é assim, para você ver a importância da gestão, de entregar uma educação. A educação é uma área transformadora. Eu bato muito nisso aí, nessa tecla. A vida, uma ambulância, um processo licitatório, porque muitas das